Bom dia, daqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora ver uns exemplos de aplicação de limites com funções contínuas. Então, no cálculo de limites de funções contínuas, num ponto A do seu domínio, basta substituir o x por A pela definição de continuidade. Assim, por exemplo, calcule o limite quando x tende para 1 desta função aqui, raiz de x² menos 1 sobre x menos 1. Okay? Então nós podemos escrever para x maior que menos 1 e x diferente de 1, então x não pode ser 1, ok? E o x precisa de ser maior do que menos 1, porque senão esta expressão aqui é negativa, ok? Então, para x maior que menos 1, para x diferente de 1, nós podemos escrever que a função raiz de x² menos 1 sobre x menos 1 é a raiz de u, em que u é o x² menos 1 sobre x menos 1. Mas isto nós podemos fatorar, o numerador é x menos 1 sobre x mais 1, e portanto para x diferente de 1, eu posso cancelar estes dois termos, e fico com x mais 1. Portanto, a composição, a raiz de u, que é a raiz de x mais 1, para x diferente de 1, e para x maior que menos 1, coincide com uma função contínua, e ela é contínua em 1. Né? Esta função é contínua em 1. Portanto, nós concluímos que este limite de raiz quadrada de x² menos 1 sobre x mais 1 é a mesma coisa que o limite da raiz de x mais 1, que é uma função contínua, e, portanto, é só substituir, ficamos com 1 mais 1, raiz em cima, raiz de 2. Reparem que aqui, o que eu fiz foi observar que para valores diferentes de 1, em torno de 1, a função que eu quero calcular o limite, ela é igual a uma função contínua. Certo? Então eu substituo. Mas reparem que o 1, de fato, não pertence ao domínio desta função. Ok? Certo? Mas como nós já vimos, para calcular o limite num certo ponto, não precisamos que a função esteja definida nesse ponto. Porém, neste caso, a função fora, portanto, em torno do ponto 1, mas diferente de 1, ela coincide com a expressão de uma função contínua. E então eu posso usar isso para substituir o valor do x por 1 na expressão da função contínua e obtenho imediatamente o meu limite por substituição. Ok? Mas reparem que eu usei aqui as duas ideias envolvidas, quer no limite, quer na continuidade. Por um lado, o limite aqui não precisa de usar o valor x igual a 1. Okay? Eu não preciso que a função esteja definida em 1. E, precisamente por isso, basta olhar para valores diferentes de 1, acontece que para valores diferentes de 1, em torno de 1, a minha função coincide com uma função que é contínua em 1. E, portanto, eu uso essa informação agora para substituir o valor e obter o valor do limite. Mais uns exemplos de aplicação. Por exemplo, esta função é 2 elevado a x² mais 1. x² mais 1 é uma função contínua, uma função polinomial. E 2 elevado a é uma função exponencial elevada a uma função contínua. É uma função contínua. Okay? É uma composição da exponencial com uma função contínua. Então é uma função contínua. Então isto aqui, 2 elevado a x² mais 1, quando o x vai para 0, é a mesma coisa que 2 elevado ao limite, quando x vai para 0, do x² mais 1, pela continuidade. E este limite, nós sabemos que, como o x² mais 1 é uma função contínua, um polinómio, eu posso substituir o x por 0 e obtenho diretamente o limite. Fica 2 elevado a 0² mais 1, 2 elevado a 1, 2. Outro exemplo, mesmo muito parecido, limite quando x tende para 2 de e elevado a x² menos 4 sobre x mais 2. Da mesma forma, tenho a exponencial de uma função que é um quociente de funções contínuas, e são quociente de polinómios, e o ponto menos 2 é o ponto problemático aqui, é o ponto que não está no domínio. É o menos 2. Então, o 2 está no domínio da função. Então, ela é contínua.
Okay? Então este quociente de polinómios é contínuo. Então este limite quando x tende para 2, né? É a mesma coisa que este limite aqui quando x tende para 2, deveria ser 2 aqui. E portanto, ao substituir por 2, reparem que eu aqui fiz já uma simplificação, x quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2, então eu cancelo, fico com x menos 2, e ao substituir está e elevado a 0, que é 1. A mesma coisa neste terceiro exemplo, limite quando x tende para 2 de e elevado ao logaritmo de x, logaritmo natural de x, claro que ele vai dar 2, né? Ou então nós podemos observar que e elevado ao logaritmo natural de x é x, né? Ela é o próprio x, também podemos observar isso. Ou então podemos usar diretamente a continuidade. Ok? É a mesma coisa que os exemplos anteriores. O exponencial é contínuo, o logaritmo nós também já sabemos que é contínuo. Em seguida falaremos de um teorema muito importante de funções contínuas, uma propriedade importante, que é o teorema do valor intermediário.